1 Samuel capítulo 21. Nós vamos ler a partir do verso 6, e nós vamos ler até o verso 9. 1 Samuel 21, verso 6 ao verso 9. O que está acontecendo aqui? O grande guerreiro Davi está em fuga. Lembra que eu preguei alguns dias atrás aqui, quando Davi estava lá, na lua de mel, com Mical, depois de ser rejeitado por Merabe, aquela tipificação linda que nós pregamos aqui, de redenção do Evangelho. Davi salta a janela, Mical fica, coloca o ídolo sobre a cama, cobre. Quem estava aqui nos últimos domingos está lembrado? Davi foge. E Davi está fugindo de quem? Davi está fugindo de Saul. Davi está fugindo de Saul. É engraçado, né, que Davi está fugindo de Saul. O mesmo Davi que quando vê Golias, corre em direção a Golias. Qual é a natureza de Davi? A natureza de Davi é um baixinho, e baixinho já é invocado por natureza, né? Davi, ele é invocado, gente. Todo mundo fugindo de Golias. Golias quase 3 metros de altura. E uma coisa interessante, né? 2,20 metros, 2 metros, há quem diga que tinha uns 2,40 metros. Golias não era tão grande quanto os desenhos às vezes pintam, né? Aquele cara de 3 metros e pouco. A grande maioria dos teólogos acreditam que ele tinha menos de 3 metros de altura. É um homem alto, gigante. Mas que não é tão alto o suficiente para ter paralisado todo aquele exército de homens, né, que estavam ali. Mas é isso que o medo faz. O medo, ele faz com que os nossos adversários se tornem maiores do que são. Mas o espírito que havia em Davi era diferente. O espírito de ousadia, consciência de justiça, de quem ele era em Deus, da comunhão, da aliança que ele tinha com Deus. E aí ele olha para Golias, e o rapazinho invocado, ele corre, não tem um momento do texto que demonstra Golias indo na direção de Davi. Davi vai para cima. Davi é um cara que não foge de guerra, que não tem medo de desafio. Ele mesmo diz, eu matei um urso, eu matei um leão. Mas agora, Davi está fugindo. E aqui ensina um princípio para nós. Existem guerras que você tem que ir para cima. E existem guerras que você precisa confiar 100% no poder de Deus e não fazer absolutamente nada. Tem guerra que você vence não lutando no sentido de ceder à provocação. Tem gente aqui que sabe como vencer e Deus está apontando o dedo para você e falando, não faz. Não vai na força do seu braço. Mas não é interessante que é o mesmo Deus que te adestrou para a batalha? O mesmo Deus, quem treinou, gente? Quem treinou Davi? Deus. Quem ali, enquanto Davi estava atrás das ovelhas, apacentando o rebanho do seu pai, estava ali entre um salmo e outro, uma adoração e outra, treinando Davi para um dia ser um guerreiro. Então Deus treina Davi e agora Deus ordena que Davi fuja e não lute uma guerra contra Saul. E a história vai contar para nós que Saul ele morre pela própria espada. Tem algumas coisas que se levantam contra nós que nós precisamos deixar que elas morram pela própria espada. Tem algumas guerras que nós vencemos na obediência. Às vezes ir contra é obediência. Mas às vezes também é obediência ficar em silêncio. Meu Deus, aí a gente não está vencendo, hein? Aí a gente não está vencendo o gigante que está fora. Quando Deus manda, presta atenção aqui, vem comigo. Quando Deus manda você vencer uma guerra em silêncio, é porque Ele não quer vencer o gigante que está fora. Ele quer vencer os gigantes que estão dentro de você. A sua arrogância, o seu orgulho, a sua prepotência. Ah! Mas ele está errado. Saul estava errado. Saul estava enlouquecido, nem o Espírito de Deus ele tinha mais. E Deus está assim para Davi.
a gente vai aprender isso aqui mais do que nunca hoje. A sua arma, Davi, sempre foi a minha presença. E a minha presença está onde eu digo que ela está. A minha presença que venceu Golias. Mas vamos voltar aqui. Aí Davi corre em direção, mas agora Davi está se escondendo. Então a gente tem que aprender a vencer guerras andando e ouvindo o Espírito Santo. A estratégia de ontem não é a mesma de hoje. O mesmo Deus que fala, vai para cima, ele diz, agora se esconde. Porque, como eu disse, quer vencer gigantes e coisas dentro de você. E os gigantes fora morrem na pedrada, os gigantes dentro morrem no silêncio. Quando você se submete a Deus, mesmo não querendo fazer, mesmo aquela pessoa, ela merece essas verdades. Mas tem verdades que as pessoas merecem que Deus não quer que você diga. Porque Deus quer te dizer umas verdades também. Vamos lá? Mas alguém precisa falar, mas dessa vez o alguém não é você. Porque Deus quer te falar umas verdades também. Mas então, Davi está fugindo. E aí Davi, na fuga dele, o primeiro lugar que ele escolhe é ir na casa de Deus. Ele vai até o templo, e ele vai até, na verdade, ele vai até o sacerdote. Ele encontra com o sacerdote, e é aqui que nós estamos na história de Davi. Em seguida, o sacerdote lhe deu os pães que haviam sido consagrados, porque Davi chega lá com seus homens, fala que está com fome. Preguei isso aqui numa quarta-feira também. É dado a Davi os pães da presença, porque não havia, dá a ele os pães consagrados, porque não havia ali outro tipo de alimento disponível, salvo o pão da presença, que se retirava de diante de Yahvé, o Senhor, que tinha sido tirados da mesa sagradas e trocados por pães quentes. Aconteceu, entretanto, que um dos servos de Saul estava ali naquele dia, cumprindo seus deveres diante do Senhor. Era o Adomita Doeg, chefe dos pastores de Saul. Davi, preste atenção nisso aqui. Aqui que eu quero que você preste atenção. Davi ainda pediu a Aimeleque, que é o sacerdote, há por aqui a tua mão uma lança, uma espada. Davi está pedindo isso aonde, gente? Davi está pedindo isso dentro da casa de Deus. Um lugar improvável para se encontrar uma espada. Eu não trouxe comigo nem a minha espada e nem as minhas armas pessoais, porquanto a ordem do rei exigiu máxima presteza. Respondeu-lhe o sacerdote, preste atenção. A espada de Golias, o filisteu, que mataste no vale de Elá, fica bem ali, embrulhada no manto, atrás do éfode, colete sacerdotal. Se desejares, toma, pois não há aqui nenhuma outra arma. Meu Deus. Toma a espada de Golias, pois não há aqui nenhuma outra arma. Diante do que Davi exclamou, certamente não há espada melhor que essa. Dá-me essa espada. É provável que há alguém aqui hoje que está lutando uma batalha que você não se sente pronto para ela no sentido de ter ferramentas e espada. Talvez porque a batalha chegou e te pegou de surpresa, como pegou Davi. Lembrando que Davi não foi dormir aquela noite pensando em lutar uma guerra. Davi foi para ter um tempo com a sua esposa. Era um tempo de lua de mel, era um tempo bom. E de repente, no meio de um momento onde Davi está com a guarda baixa, começa uma guerra. E aí Davi tem que sair e não dá tempo de pegar a espada, não dá tempo de pegar a lança. Davi está desarmado. E talvez tenha alguém aqui que não se preparou, porque não tinha cenário para que uma batalha começasse. E aí você está se sentindo assim, igual aquele meme, né? Acho que é John Travolta que fica assim, ó. O que eu faço agora? Uma guerra começou do nada. Você olha para as suas mãos e você fala assim, não tenho como lutar, eu não tenho ferramenta, eu não tenho estratégia, eu não tenho recurso para lidar com isso que aconteceu. E aqui também diz para nós no texto que Davi diz que precisou sair às pressas.
Tem coisas que batem na nossa porta de surpresa mesmo. E não dá tempo da gente se organizar. Mas deixa eu dizer uma coisa. Você pode não ter tido tempo de se organizar. Mas o Espírito de Deus que está dentro de você já sabia o que ia acontecer com você hoje de manhã. Alguém me perguntou hoje. Eu estava numa loja. E aí os donos da loja vieram. E aí virou gabinete pastoral. O recurso está sempre atrás do éfode, meu irmão. Na hora que a gente quer fugir. Mas não tem jeito. A provisão, as armas de Deus estão sempre no centro da vontade, do seu chamado. E aí eu estava lá, porque eu estava fugindo mesmo. Pensei assim, um horário que eu fosse, que ninguém ia me parar para conversar. Aí eu cheguei, não teve jeito. Sentei, começamos a conversar. E aí a proprietária da loja me fez uma pergunta. Pastor, como que você faz para poder estar sempre no Espírito? Sempre acontecer alguma coisa, você tem um discernimento do que está acontecendo, tem uma palavra. Aí a primeira coisa que eu fiz foi desmistificar. Falei, mas não estou sempre não. Tem horas que eu saio de uma conversa e no caminho Deus fala comigo. Você não entendeu o que estava acontecendo, você não discerniu. Era para você ter dado uma palavra, você não percebeu o ambiente, o que estava acontecendo. Nem sempre eu acerto. Mas depois de desmistificar, porque se você cria a ideia de alguém intocável, não adianta nada o que você vai ensinar. Por quê? Porque outra pessoa é humana. Se tudo começa com a ideia de que eu nunca fico sem a direção do Espírito, que eu sempre ouço Deus, não adianta nada que eu vou falar. Ela vai entender como algo que é para alguém especial. Não para ela. Não para eles, que são pessoas comuns. Então eu tenho que lembrar eles que eu também sou alguém sujeito às mesmas paixões, com as mesmas limitações. Que aí cria-se um ponto de conexão de que agora o que eu vou ensinar é para eles. Se esse cara consegue aplicar essas coisas, tem ministro idiota que chega na hora dessa se estufa. É isso mesmo, eu nunca deixo de ouvir a Deus. Então tem gente que o objetivo deles é ouvir elogios, não alcançar alguém. Porque se alcançar alguém, você precisa ser vulnerável, irmão. E aí, falei com ela, assim, nem sempre eu ouço, mas o êxito que tenho tido, tenho quando eu acordo pela manhã. E a primeira coisa que eu faço é me conectar no Espírito. Antes de correr no celular, antes de fazer qualquer outra coisa, quando eu me conecto no Espírito. Como eu me conecto no Espírito? Você pode fazer isso na leitura da palavra, você pode fazer isso na oração, você pode fazer isso na adoração. Mas tem um botãozinho que é 220, irmão. Que a voltagem é maior. Tem um botãozinho, meu irmão, que a bateria carrega mais rápido. A conexão vem mais rápido. Oração no Espírito. Começo pela manhã e vou orando no Espírito. Por quê? Porque eu começo fazendo algo extremamente espiritual que ofende aquilo que eu não quero ser guiado durante o dia, a minha mente. Eu começo orando no Espírito, a mente já começa. Que besteira, perca de tempo, não estamos entendendo nada que nós estamos falando. Mas eu quero mesmo, mente, que você perca o controle mesmo. Aí oro no Espírito, estou entendendo nada. Às vezes oro 20 minutos, estou entendendo nada, 30 minutos, estou entendendo nada, mas começa o meu dia. Aí de repente me vejo numa situação. Me vejo numa situação onde eu olho para mim, no natural eu não tenho espada, não tenho ferramenta, não tenho estratégia, não tenho recurso. O que eu faço agora? Não dá nem tempo de dar esse questionamento. Porque quando eu me vejo na situação, de repente eu estou respondendo o que eu nem sabia. Eu estou dando direção, eu estou discernindo. E às vezes é tão rápido que quando eu vou embora, eu olho para trás e eu falo, meu Deus, quem é aquele cara que pregou para aquela mulher? Quem foi que falou aquilo? Porque eu nunca tinha ouvido aquele texto daquele jeito. Como que eu consegui lidar com essa situação? O Espírito Santo plantou, enquanto eu orava no Espírito, enquanto eu acordei e decidi dar atenção para as coisas espirituais em primeiro lugar, para depois dar atenção para o raio do celular. O Espírito Santo estava plantando provisões dentro do meu espírito.
dentro do meu éfode, aleluia! Éfode é o peitoral que ficava sobre o peito do sacerdote. E sabe o que eles buscavam no éfode muitas vezes? O conselho de Deus. Muitas vezes, quando eles tinham que tomar uma decisão, eles mandavam trazer o éfode, que é aquele peitoral, aquele quadrado, com 12 pedras de Israel ali. Cada uma simbolizando uma tribo de Israel. E aí eles perguntavam, Deus, o que é para fazer? A resposta vinha sobrenaturalmente para eles, enquanto eles perguntavam. Então, muitas vezes, a resposta está quando nós queremos ouvir a voz do Espírito. Ok? Amém? Então, vamos lá. Então, se você encontra nessa situação, eu quero te lembrar que você pode estar se sentindo sem provisão. Você pode estar se sentindo sem ferramentas. Você pode estar se sentindo sem estratégia. Mas o Espírito Santo que habita dentro de você, ele tem a direção. Ele tem a resposta. Você saiu correndo de casa, mas o Espírito Santo não foi pego de surpresa. Ele jamais é pego de surpresa. Mas vamos lembrar quem é esse Davi aqui, gente. Quem é esse Davi que está aqui agora, recebendo em suas mãos a espada de Davi? A espada de Golias, que não é apenas receber uma espada. Quem está no Espírito já entendeu que ele está recebendo uma mensagem. E daqui a pouquinho você vai entender, se você não pegou ainda. Quem é esse Davi? Davi, vamos voltar lá, naquele garoto de 16, 17 anos de idade. 16, 17 anos de idade, o Senhor avisa Samuel que Saul não será mais rei de Israel. E diz, eu levantei o próximo rei de Israel na casa de Jessé. Vai até lá. Samuel, o profeta, vai na casa de Jessé, que é pai de Davi. Chega lá, tá os irmãos de Davi, tudo 45 de braço. Os meninos criados com leite de capivara, forte toda a vida. E aí Samuel vai olhando para cada um dos filhos de Jessé e Deus vai falando, não, 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 não. Aí o profeta pergunta, resta mais alguém? Olha só, gente, resta. O que é resta? Sobrou a rapinha do tacho. Aí Jessé se lembra, rapaz, tá lá o menino, ruivinho, bom de aparência leve, mas pequenininho, ruivinho. Mal sabia que era pequeno, mas era um pincher. Puro ódio. Traz ele lá, quando botou o olho, é ele. Foi consagrado. Foi consagrado, recebeu a unção. A unção dele foi óleo dentro de chifre de carneiro. Que simboliza que para a unção que ele estava recebendo chegar nele, se o chifre estava ali, um cordeiro morreu. Um animal morreu. Isso lembra quem? Você. A unção que nós recebemos de Jesus. Custou a vida de Jesus. Aí ele recebe a unção. Pronto, agora vai sentar no trono. Nada, irmão. 16 anos. De 12 a 16 anos. Há uma discussão aí dos teólogos, mas a maioria acredita que 16 anos. 16 anos para subir no trono. Na verdade não, 16 anos para enfrentar Golias. Do dia que ele foi consagrado, se passaram 16 anos para ele poder enfrentar Golias, gente. Aí ele enfrenta Golias, agora vai. Poxa, o cara derrubou um gigante. Não assume o trono. Uma promessa é feita para ele. Aquele que vencer o gigante vai ganhar isenção de imposto. Toda a sua família vai ganhar essa isenção, vai se casar com a filha do rei, mais um bocado de coisa. Ele tinha direito pela filha do rei e o rei não cumpriu. Merabe não foi entregue a ele, foi entregue a outro homem. Está Davi lidando com rejeição de novo. Porque Merabe tinha interesse em outra pessoa também. Merabe não lutou em nada por Davi, porque ela gostava de outra pessoa. Davi
vira para o rei e fala: o que que me prometeu? Me prometeu que eu iria casar com a sua filha. Aí ele falou assim: não, calma, vou cumprir. Eu tenho outra, Mical. Só que o seguinte, para você casar com Mical, você tem que trazer para mim 100 prepúcio, fimose, 100 fimoses, no português claro, de filisteus. A pele que fica sobre o pênis. Como eu falei aqui recentemente, ninguém ia entregar isso de livre e espontânea vontade, né, gente? Você não chega para alguém e fala: coloca aqui que eu vou tirar só a pele que está sobrando aí. Ninguém vai entregar, né? Então ele teve que matar 100 homens, porque Saul queria que ele morresse. Enquanto ele está matando e tentando matar esses caras, ele vai morrer. Mas Davi vai lá, não traz só 100 prepúcios, traz 200. E volta. Agora ele está com a filha do rei. E quando ele está lá com a filha do rei, o rei ataca ele mais uma vez. Aí a gente chega onde a gente estava na história. Saul ataca ele mais uma vez. Ele tem que fugir pulando a janela. Mas nisso aqui, irmão, já aconteceu antes. Ele expulsou o demônio de Saul, tocando harpa, com a presença de Deus. Aí está lá tocando harpa, expulsando o demônio de Saul, que tinha perdido o Espírito de Deus, porque Deus já não era mais com ele. Aí Saul fica louco, pega uma lança e joga, quase mata Davi. Muita coisa aconteceu. Para que Davi estivesse aqui agora, nesse lugar aqui, ouvindo o que ele está ouvindo. Então aí você começa a entender que Deus não está apenas entregando para Davi a espada de Golias, mas Deus está entregando para Davi uma mensagem. Volta lá para o texto lá. Vamos ler. Vamos ler aqui a partir do verso 8. Davi ainda pediu a Aimeleque: há por aqui a tua mão uma lança ou uma espada. Eu não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas pessoais, porquanto a ordem do rei exigiu máxima presteza. Respondeu-lhe o sacerdote: há a espada de Golias, o filisteu, que mataste no vale de Elá. Fica bem ali, embrulhada no manto, atrás do éfode, colete sacerdotal. Se desejares, toma, pois não há nenhuma outra arma. Diante do que Davi exclamou: certamente não há espada melhor do que essa. Dai-me essa espada. Aleluia. Então a primeira coisa que nós percebemos é onde essa espada está. A espada está onde? A espada está atrás do peitoral sacerdotal. O que isso ensina para nós? Suas armas estão dentro do seu propósito. Estola sacerdotal fala para nós de sacerdócio, que é o nosso chamado universal. Todos nós somos chamados para um propósito. Geografias diferentes, mas todos foram chamados para um propósito: conectar as pessoas com Deus. A graça que recebermos, compartilharmos. Então, muitas vezes, quando nós nos vemos sem recursos, sem provisão, a pergunta é: você está vivendo o centro da vontade de Deus para o seu ministério, ou você está fugindo do seu chamado? Porque a provisão, muitas vezes, está escondida dentro do seu chamado. Eu não estou falando, gente, de provisão financeira. Pode ser também, porque infelizmente hoje todo mundo que ouve provisão já pensa em provisão financeira, como se o que você de fato precisasse na sua vida para resolver todos os seus problemas fosse provisão financeira. Mas eu lhe asseguro, eu conheço centenas de pessoas que têm provisão financeira e ainda assim estão distantes da vontade de Deus, do propósito. E eu conheço gente que tem o suficiente para suprir as suas necessidades e estão vivendo radicalmente no centro da vontade de Deus e vencendo as suas batalhas, as suas guerras. Então, provisão é recurso de unção, é estratégia, é direção de Deus. Pode ser provisão financeira também. Isso está onde? No seu chamado. Pare de fugir daquilo que Deus te chamou. Qual que é a geografia que Deus chamou para você? A geografia que Deus chamou você é o quê? Pare de fugir desse lugar.
Ah, mas eu fui ferido, aconteceu isso e aquilo. Saul está me perseguindo. Fuja de Saul, irmão, mas não do seu ministério. Se Deus mandou você se esconder, entenda que se esconder não é se esconder do seu ministério. Às vezes é se esconder de um título, é abrir mão de título, é abrir mão de cargo, mas jamais abrir mão de cumprir o seu sacerdócio universal, que é levar as pessoas até o Senhor. Tem gente que quando Deus fala assim, senta, ele entende que sentar agora é ser um consumista. Receber o tempo todo. Meu irmão, para começar, na mente de Deus, sempre que Ele falar com você que é um tempo de receber, entenda que também é um tempo de dar. Por quê? Porque ninguém pode continuar recebendo se não se esvazia constantemente. A melhor maneira de você crescer espiritualmente é compartilhando. A melhor maneira de você amadurecer em qualquer coisa da vida, não é só espiritualmente não. Você não faz ideia o quanto é consolidado o ensinamento que você compartilha. Quem aqui faz isso sabe o que eu estou dizendo. Você ouve, você aprende numa medida. Você ensina, você aprende muito mais. Então, quando você é chamado por Deus para poder sentar, Deus vai falar assim, senta. Gente, Deus está falando para você se esconder de cargo, título, oportunidade. Secreto para Deus não é se esconder dentro de um quarto 24 horas. Secreto para Deus é esse lugar de suficiência nele. E continuar sendo crente, irmão. Continuar sendo crente, sem título, sem cargo, mas continua sendo crente. Tocando na vida das pessoas. Tem gente aqui que não entendeu a direção de Deus. E a provisão está secando. Porque não faz sentido, talvez, nem Deus liberar mais. Porque você não compartilha. Você não precisa ser um líder de mesa para estar compartilhando, irmão. Você não precisa. Se Deus falou para você não ser líder de mesa, Deus me livre você ser. Livra-nos disso, pelo amor de Deus. Não nos coloque em briga com Deus. Mas Deus não te chamou para ser líder de mesa. Mas certamente que Ele te chamou para estar na mesa. E aí na mesa, você está ouvindo, está contando seu testemunho. E o que Deus quer, talvez, é tirar de você aquela gana pelo microfone, pela estrutura, por estar sobre as pessoas. E agora Deus está te nivelando e te colocando na mesa com todo mundo. Aí você começa a entender que muitas vezes quem se esconde não está crescendo. Porque saiu de um extremo para o outro. Porque a arrogância em se colocar no título, mas a arrogância também em se esconder. Porque quem se esconde está se escondendo do quê? Da igualdade. Vamos lá. Está se escondendo de ser mais um. Deus, é 880. Ou eu sou isso, ou eu não sou nada. Olha, você vai deixar de crescer. Tem gente que paga de humilde que está na caverna. Mas não é não, irmão. Você está deixando de matar aqueles gigantes que eu falei, que só vão morrer na mesa. Você senta e tem que ouvir novo convertido falando com você. Orando, você é igual a todo mundo. Como que isso é poderoso, aleluia. Mas vamos lá, suas armas estão. Muitas vezes a provisão, as ferramentas estão por trás da vivência do seu propósito. Suas armas estão no seu sacerdócio. Sacerdócio é para com os outros, mas sobretudo para com Deus. Minhas armas estão na minha comunhão com Deus. Como eu falei, eu não vou gastar tempo aqui porque eu já falei. Davi, ele começa a sua temporada de guerra contra Saul, que antes era uma guerra velada, agora está exposta, ele está fugindo do rei. Ele começa indo na presença primeiro, priorizando as coisas do Senhor. Ele vai para o templo. Então as batalhas que nós vamos vencer diferente do modo que o mundo vence, meu irmão. O mundo confia em cavalos, em carros, em tigrinho. Hein, crente? Na Beth, Beth é sobrinha do diabo, tá? Beth é sobrinha do diabo. Uns confiam em cavalos, outros confiam em carros. Nós confiamos no Senhor.
É nele que nós buscamos direção. Tem gente aqui que está em fuga e já correu para tudo quanto é lugar, mas não correu para o Senhor. Corre para o lugar da comunhão. A espada está na casa de Deus. Quantas vezes, irmão? Quantas vezes? Opa, rapaz, um bocado de vezes, viu? Que o normal seria eu sentar com um monte de gente, pegar conselhos, fazer cálculos para conseguir pagar uma conta. Posso até fazer essas coisas, mas depois de eu encontrar o meu bom pastor. Porque se eu não encontrar um lugar de águas tranquilas dentro de mim, não adianta ninguém me dar conselho não, irmão. Nada vai funcionar quando você está atribulado. E aí, antes de conversar com os outros, com os bons conselheiros, com a mesa dos sábios, buscar o Senhor. Buscar o Senhor. Você não faz negócio como as outras pessoas fazem. Você não estuda como as outras pessoas estudam. Você não cursa uma faculdade como as outras pessoas cursam uma faculdade. Você não desenvolve um namoro como as outras pessoas desenvolvem. Você não é as outras pessoas. Você é um filho de Deus guiado pelo Espírito. Aleluia! Olha a frase do sacerdote para Davi. Olha, você está me pedindo uma espada? O sacerdote diz: não há outra arma aqui, senão essa. Uau, meu irmão. Davi está no espírito aqui, irmão, porque a frase que ele vai dizer no final, certamente não há outra melhor, porque ele entendeu que o que Deus estava entregando para ele era mais do que uma espada. Deus estava entregando uma mensagem. Olha a fala do sacerdote: não há outra arma aqui senão essa. Senão qual? Senão a mesma arma que venceu o Senhor, que você no Senhor venceu lá atrás Golias. O que é essa espada? Por isso que eu te contei a história de Davi, que rapidinho te lembrei o que você já conhece. Quem é Davi? Quem é Davi? Davi é um improvável. Davi é um garoto de 16, 17 anos, que é ungido rei. Davi é um garoto que vai derrubar um gigante que ninguém quer derrubar. E tudo que ele tinha, o nome do Senhor. Davi derruba Golias com uma pedra e uma funda. Apesar de ser uma arma extremamente letal, depois você joga na internet, você vai ver que não é uma brincadeirinha de criança, uma funda. É uma arma extremamente letal. E Davi era muito habilidoso naquilo que fazia. Mas mesmo sendo habilidoso, o texto, a narrativa da queda de Golias, traz para nós uma confiança de que não foi Davi que derrubou o gigante. Porque quando Davi roda a funda e joga a pedra, pelo certo, a pancada na testa era o gigante cair para trás. Física simples, né, gente? Um impacto para trás. Só que o texto diz, por que ele diz? Porque está nos ensinando algo. Golias cai para frente. A pedra foi Davi que jogou, mas o gigante foi Deus que derrubou. Esse é Davi. Só que agora Davi está sendo perseguido. E certamente que quando ele se vê sem espada, quase que saindo nu de dentro de casa, correndo, ele se vê numa situação: quem eu sou? Será que Deus é mesmo comigo? Depois de tudo que eu fiz, eu ainda estou sendo perseguido pelo rei. De novo. E ele se vê sem ferramenta, sem recurso. E aí o profeta fala com ele: não há outra senão essa. Deus está dizendo para o quê? Para Davi: não há outro método, não há outro meio. Eu ainda faço do mesmo jeito que eu fazia lá atrás, Golias. Davi, eu ainda derrubo gigante do meu nome. Não há outro método. Às vezes a gente vai ficando bom. Às vezes a gente vai ficando habilidoso. A gente vai tendo vitórias. Na primeira vitória contra Golias, ele não tinha grandes feitos. Mas depois de vencer Golias, as pessoas cantavam: Saul é bom,
Mas Davi é muito melhor. Ele foi ficando habilidoso, foi ficando conhecido, foi ganhando títulos, honra. E agora o Senhor está dizendo para ele, não importa qual grande você tenha se tornado diante dos homens, Davi, eu ainda faço do mesmo jeito. Aí Davi vai dizer, não há outra, certamente não há outra melhor. Certamente não há espada melhor do que essa, porque ele não está recebendo uma espada apenas, ele está recebendo uma mensagem que você precisa receber aqui hoje. Da onde Deus te tirou, meu irmão? Ei, Davi, olha isso aí. Quando você lutou essa guerra, você não tinha nem carcaça para segurar essa espada. Agora você é ungido. Agora você tem homens às suas ordens. Agora você tem provisão. Agora você tem status. Mas olha aqui. Foi com essa espada. Aliás, foi com o meu nome que você venceu o dono dessa espada. O gigante que carregava essa espada. Se lembre da onde você saiu. Se lembre o que eu fiz ontem. Alguém aqui está precisando lembrar o que Deus fez nos seus primeiros dias. Alguém aqui está precisando lembrar da onde Deus te tirou. Você era um improvável, alguém escondido atrás das malhadas, e Deus foi com você. Tem gente aqui que já venceu o divórcio. Tem gente aqui que já venceu o luto. Tem gente aqui que já venceu crise financeira. Se você está aqui, está me ouvindo, você venceu pandemia, que você disse, eu não vou sobreviver. E você venceu. Já venceu perseguição, já venceu rejeição, já venceu religiosidade, exclusão dos outros. E você está aqui, e aí você está se deparando com a batalha e dizendo, estou nu. Eu não tenho nada nas minhas mãos. Você tem o Senhor que derrubou Golias, o Senhor que foi com você. Acontece que você não pode se esquecer daquele menino que dependia de Deus, daquele menino que foi com o Senhor. O que essa espada quer dizer, irmão? O que Davi diz para Golias? Você vem contra mim com espadas e vara, com lanças. Eu vou contra ti no nome do Senhor. Essa espada, eu vou terminar aqui. Essa espada, quando o ferreiro fez ela, ele não fez pensando em Davi carregar ela. O ferreiro fez pensando naquele homem de quase 3 metros de altura, 2,5 metros. E ele foi fazendo. Essa espada é para o grande Golias. Mal sabia aquele ferreiro que ele estava fazendo para Davi. Davi pega aquela espada que foi feita para alguém maior do que ele. E eu quero dizer uma coisa para você. Às vezes, no meio de um conflito, de um tempo de guerra, um tempo de pressão, Deus traz para você oportunidades que são maiores do que você. Aí Deus traz uma oportunidade, uma estratégia que é maior do que você. Aí você olha, você fala, eu não dou conta. Não dá para mim, isso aqui foi feito para gente grande. Irmão, você tem que começar a se ver como Deus te vê, para você poder lutar as guerras que Deus quer que você lute. Todo mundo pode olhar para Davi e ver um jovenzinho ainda, agora é rei, está um pouco mais fortinho e tal, mas essa espada é maior do que ele. Mas, se tem uma coisa que Davi tinha, era a capacidade de se enxergar como Deus o enxergava. Se ele não enxerga como Deus enxerga, se ele não se enxerga capaz, se ele não se enxerga grande, ele olhar para essa espada e dizer, não é para mim não, não dá para mim, essa espada foi feita para outro. Não, Davi olha para a espada e ele diz, certamente não há outra melhor. Eu estou pronto, se Deus está me dando a oportunidade, eu vou para cima, no nome do Senhor. Porque eu já venci gigantes que eu não poderia, porque eles me achavam pequeno. Por fora eu podia ser pequeno, mas por dentro eu era grande, porque era um homem de aliança com Deus.
Se coloca de pé no seu lugar. Se você não se vê como Deus te vê, você vai se acovardar, irmão. Diga comigo, Deus não tem parceria com a minha incredulidade, com o meu medo. Deus não respeita o medo, a incredulidade, as impossibilidades. E você também não pode, irmão. Você também não pode. Você tem que se ver como Deus te vê. Quem é essa pessoa que está se sentindo acovardado? Vou começar uma faculdade que eu não sei nem como é que eu termino. Você não tinha nenhum dinheiro para começar. E a provisão chegou. Chegou um cargo para você. A pessoa diz, você é a pessoa certa para o cargo. Mas você olha para o cargo e olha para você e fala, a espada é grande demais para mim. Esse cargo foi feito para outra pessoa. Eu não vou dar conta. Está repreendida essa mentalidade em nome de Jesus, irmão. Se Deus está te entregando a espada, você dá conta. Na unção do Espírito você dá conta. Pegue essa espada, olhe para ela como Davi olhou, olhe para essa oportunidade e diga, certamente não há coisa melhor para mim. O Senhor é comigo. Aleluia! Espírito Santo, em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de medo. Eu repreendo todo espírito de incredulidade. Todo espírito de desânimo. Em nome de Jesus, que a voz do Senhor fale mais alto nesse coração. Que a voz do Senhor dizendo os teus pensamentos, Espírito Santo, os pensamentos do Pai, comece a falar mais alto nesse coração e dissipar, e dissipando todo o medo, toda a covardia, em nome de Jesus. Nós não precisamos olhar para nós e ver em nós estrutura para fazer. Nós precisamos olhar para nós e ver o Senhor. E ver a presença que nós carregamos. E confiarmos nela. Em nome de Jesus. Lembra o que o Senhor já fez. O Senhor já te livrou do urso. Já te livrou do leão. Já te livrou do gigante. Já te livrou da lança. Já te livrou da rejeição. Já te livrou do abandono do pai. Do pai natural. Já te livrou do abandono de alguém que você tinha planos e expectativa com essa pessoa. E o Senhor te livrou de toda rejeição. O Senhor tem sido com você até aqui. Confia no Senhor e Ele pode fazer de novo. O gigante só mudou de nome. O gigante só mudou de fisionomia. Não importa o nome, o tamanho, o tipo do gigante. Nós precisamos, sobretudo, confiar no nome que é sobre todo nome. Há um só nome que devemos conhecer e temer. É o nome de Jesus. Esse é o nome que nós precisamos conhecer. Porque não importa qual é o adversário, esse nome é sobre ele, é maior do que ele, é nome sobre todo nome. Oh, Espírito Santo.